Nessa série de vídeos que falamos sobre as riquezas do Evangelho, estamos tratando acerca da finalidade do Evangelho. E chegamos à conclusão que a finalidade do Evangelho é a glória de Deus. Hoje nós falaremos de como a sabedoria de Deus aponta para a glória de Deus no Evangelho. O Evangelho revela a sabedoria de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 26 diz que para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Olhemos para a mensagem do Evangelho e vejamos se ela não demonstra a sabedoria perfeita de Deus. Deus foi justo e justificador ao mesmo tempo. Mas os teólogos gostam de falar sobre um dilema divino, de maneira que Deus precisava satisfazer a sua justiça, ao passo que ele precisava demonstrar a sua misericórdia. E a solução foi Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus Pai pôde satisfazer a sua ira, satisfazer a sua justiça, ao passo que ele demonstrava extrema misericórdia e amor pelos perdidos, pela humanidade. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, um dos clássicos de John Stott, ele vai dizer o seguinte: podemos compreender que é impossível que Deus faça o que Cristo nos ordenou fazer. Ele mandou que negássemos a nós mesmos, mas Deus não pode negar a si mesmo. Por quê? Porque Deus não faz, na verdade, não pode fazer o que nos ordena. É porque Deus é Deus e não homem, muito menos homem caído. Temos de negar ou rejeitar tudo que dentro de nós for falso à nossa verdadeira humanidade, mas nada há em Deus que seja incompatível com sua divindade verdadeira e, portanto, nada pode negar. Interessante, porque os teólogos falam sobre a autocoerência divina. Deus não poderia simplesmente nos perdoar porque o seu caráter é um caráter justo. A sua justiça é um dos atributos inerentes à sua pessoa, que ao passo que ele é um Deus amoroso, ele também é um Deus justo e, portanto, ele não poderia simplesmente nos perdoar. É por isso que ele precisava satisfazer a sua justiça, é por isso que ele precisava satisfazer a sua ira. E, portanto, em Cristo, nós tivemos a solução para toda a humanidade. Cristo, na verdade, é a solução, é o plano perfeito, é o mistério da graça, é o mistério escondido. Por isso, é incoerente nós falarmos em certo sentido, de um dilema divino, visto que o plano perfeito de Deus já estava estabelecido desde a eternidade, desde que antes que o mundo existisse. É isso que a Bíblia testifica acerca do Cordeiro, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então, portanto, Deus, em certo sentido, não estava diante de duas alternativas igualmente insatisfatórias. Não, Deus nunca esteve factualmente diante de um dilema, porque ele já tinha a resposta, a saber, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Veja o que A.W. Tozer, no seu livro O Conhecimento do Santo, diz a respeito da sabedoria de Deus. Sabedoria, dentre outras coisas, é a capacidade de engendrar fins perfeitos e de colocá-los em prática por meios perfeitos. Ele enxerga o objetivo desde o início, para que não haja necessidade de adivinhar ou conjecturar. A sabedoria tudo vê com foco perfeito, cada coisa em relação ao todo, e desta forma é capaz de trabalhar com vista aos alvos pré-determinados com absoluta precisão. Foi isso que Deus fez. Deus sabia que o homem cairia. Deus sabia da queda do homem e ele já havia preparado desde antes da fundação do mundo o Cordeiro de Deus, o seu Filho, para morrer no nosso lugar,
Que sabedoria perfeita! E é interessante, meus irmãos, pensar sobre isso, porque não há nenhuma outra mensagem que fale sobre essas verdades tão profundas. É somente o Evangelho da graça de Cristo que apresenta um Deus sábio, um Deus poderoso, um Deus que tem uma sabedoria poderosa, ao passo que tem também um poder sábio. Glorificado seja o nome de Jesus por isso. Meus irmãos, saiba dessa verdade. O nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus que sabe de todas as coisas. E por isso o Evangelho, uma vez mais, glorifica a Deus e não aos homens. Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.